Oi, pessoal. Estamos de volta aqui com a nossa matéria. Vamos então hoje dar prosseguimento com o estudo dessa matéria da higiene ocupacional, né? Aproveitei a aula passada para fazer uma apresentação geral mais sobre o curso, né? Já faz uns dias que a gente se falou, mas agora eu vou entrar mesmo no assunto, no tema dessa matéria chamada higiene ocupacional, né? E aí eu vou aproveitar esse momento então para a gente fazer um apanhado mais geral do que trata esse tema, né, do que trata essa matéria. E aí nas próximas aulas a gente vai entrando nos temas específicos, né, de cada um dos tipos de risco que a gente vai ver, tá? Então, a higiene ocupacional, ela vai ser um tipo de ciência, né, um tipo de estudo fundamental para a promoção da saúde e segurança dos trabalhadores. Então, como eu falei na aula introdutória, né, do curso, quando a gente pensa no trabalho, nas relações do trabalho com o tempo, a gente percebe que diversas doenças se desenvolveram e surgiram com determinados tipos de trabalho, né? Então, é, se a gente pensar no desenvolvimento da sociedade, das relações, né? No começo, as pessoas eram realizavam colheita, comiam o que caçavam sem ter muita organização e depois com o tempo, com o desenvolvimento sociais, né, as sociedades foram criando formas de cultivo, então plantio, depois criação de animais e isso foi se desenvolvendo até o surgimento das cidades, os artesãos e como eu falei na outra aula, sobre a Revolução Industrial que trouxe uma transformação nas relações de trabalho e, e também na forma como o trabalho afetou a vida das pessoas, né? E depois disso, com desenvolvimento de leis, também com protesto, né, com luta de classes, enfim, a gente chegou ao conceito que existe moderno, que é importante proteger o trabalhador e proteger a saúde do trabalhador. E com esse entendimento, né, mais recente que veio aí do século XX, surgiu então uma ciência preocupada em entender como o trabalho afeta a saúde do trabalhador, como o que adoece o trabalhador, e aí a gente criou o conceito dos riscos ocupacionais. Então, dependendo do tipo de trabalho a que esse trabalhador está exposto, ele vai estar sujeito a um risco ocupacional, né? São vários riscos ocupacionais. E aí a ideia da higiene ocupacional é diminuir ou zerar, né? O ideal seria zerar de forma que o trabalhador não estivesse exposto a nenhum tipo de risco e pudesse desenvolver seu trabalho, gerando riqueza, é, conseguindo levar o sustento para sua família sem sofrer, sem que a sua saúde sofra com isso, né? Então, a ideia da higiene ocupacional é isso: promover a saúde e a segurança dos trabalhadores, prevenindo doença e também os acidentes no ambiente de trabalho, porque a gente sabe que é um ambiente que está sujeito a ocorrência de acidentes também, né? Então, nessa matéria, nós iremos explorar os principais conceitos e práticas que visam garantir um ambiente laboral seguro e saudável, beleza? Essa disciplina ela tem uma carga horária de 40 horas, cada aula dessas que a gente coloca na plataforma, ela corresponde a 4 horas, né? Então, tem tanto a parte escrita que a gente vai colocando, como os vídeos. É, a ideia principal da disciplina vai ser compreender os riscos ocupacionais que existem, tá? Identificar quais são os agentes nocivos, causadores desses riscos, reconhecer as medidas de prevenção, porque vocês vão ver que foram criados ao longo do tempo diversas formas de tentar diminuir a forma como esses riscos afetam os trabalhadores, né? Então, os equipamentos de proteção, tanto individuais quanto coletivos, né? Dependendo do tipo de risco, o trabalhador ele tem que ter uma pausa, ele pode ficar exposto durante um determinado tempo, depois
tem que descansar. Vamos desenvolver, entender todas essas medidas de prevenção e relacionar a higiene ocupacional, né, no sentido amplo, com a saúde, né? Como que a exposição a esses riscos acabam afetando a saúde dos trabalhadores, beleza? Então, qual que é a definição clássica de higiene ocupacional, né? O que é higiene ocupacional? Então, a higiene ocupacional é uma disciplina que visa a proteção da saúde dos trabalhadores através da identificação e controle de riscos nos ambientes laborais, e o seu objetivo principal vai ser antecipar potenciais problemas de saúde, garantindo um ambiente de trabalho seguro e saudável. Ou seja, hoje a gente já identificou, já reconhece diversos riscos, né? Claro, com as relações de trabalho modernas que vão surgindo ao longo do tempo, novas formas de risco podem surgir também, né? Então, coisas aí que não existiam passam a existir, né? Hoje a gente sabe que existe uma incidência muito grande de doenças da saúde psicológica, ou da saúde mental dos trabalhadores que têm surgido em decorrência das relações de trabalho que a gente tem hoje, né? Então, é uma ciência que está sempre em desenvolvimento, por mais que a gente já tenha um vasto conhecimento que foi coletado ao longo do tempo, sempre vai ter novas formas de trabalho surgindo, novas relações e novos riscos que o trabalhador pode se expor, né? E aí, qual que vai ser o objetivo da higiene ocupacional? Então, vai ser identificar os agentes nocivos, né, o que causa essas doenças, né, esses agentes, avaliar o nível de exposição. Então, tá lá, o ruído, é uma exposição a calor, ao frio, à radiação. Tem como a gente medir, será? Quanto de risco que esse trabalhador foi exposto? A gente vai verificar que existem formas de medir, tá? Prevenir as doenças ocupacionais, então, através do cálculo da exposição aos riscos, a gente consegue prever e tentar diminuir, prevenir e melhorar o ambiente de trabalho. Então, a ideia toda é tornar o ambiente de trabalho um local melhor, não só para o trabalhador, como isso também ajuda o empregador, né? Por mais que isso possa gerar custos, às vezes acaba sendo um custo muito maior lidar com um trabalhador que está doente, ou que está descontente, ou que não está conseguindo render. Então, se você consegue trazer condições melhores, você acaba tendo um resultado melhor também daquela mão de obra, né? E também porque existe todo um aparato legal, pelo menos por enquanto, né? A gente não sabe o futuro, mas por enquanto existe um aparato legal que protege esses trabalhadores, né? Então, quais que vão ser as etapas da higiene ocupacional? Ela tem ali um passo a passo de etapas que ela vai seguir para tentar fazer essa identificação, né? Então, na prática, a higiene ocupacional vai ter 4 etapas: a antecipação de riscos, o reconhecimento dos agentes, a avaliação da exposição e o controle de riscos. Vamos ver o que cada um dessas etapas faz. Então, na antecipação, é uma etapa crucial na higiene ocupacional, porque ela permite a identificação e mitigação dos riscos antes deles se tornarem uma realidade. Então, o ideal é, quando uma empresa vai criar lá uma planta para colocar suas instalações, tenha a figura do engenheiro de segurança do trabalho, que ele vai pensar naqueles processos, levando em consideração o, o que aquele trabalho vai gerar, quais são os riscos que ele vai gerar, e já tentar mitigar esses riscos antes mesmo da implementação, né? Então, ergonomia, acessibilidade, os riscos, né? Porque, por exemplo, lá numa fábrica, aquele maquinário que está fazendo numa produção, ele vai gerar um ruído. Será que tem como, na hora de pensar a forma como a máquina vai ser construída, fazer de uma forma que isola esse ruído? Se tiver, é o ideal, né? Às vezes não tem como, e aí você vai precisar de outras formas de proteger o trabalhador daquela exposição do ruído.
Então, vai usar um equipamento de proteção individual, por exemplo. Às vezes, dependendo do risco que ele está exposto, mesmo utilizando o equipamento, ele vai ter que ter um limite de horas que ele vai poder estar naquela exposição. Mas a antecipação é isso. Então, eu vou antecipar já para tentar criar a minha empresa, né, meu ambiente de trabalho, de uma maneira que eu vou diminuir ao máximo possível, não, diminuir, deixar ali o mais baixo possível esse risco que o trabalhador vai estar exposto. Tá? Então, ele é fundamental na higiene ocupacional, no planejamento de ambientes de trabalho seguros e na implementação de processos que minimizem a exposição a perigos. Ao antecipar riscos, as organizações podem tomar medidas proativas, como a revisão de layouts de fábrica, então, como eu falei, repensar toda aquela planta, né, daquela fábrica, como está sendo construída, e adaptação de processos produtivos, assegurando um ambiente laboral mais seguro. Essa abordagem não apenas previne acidentes, mas também promove a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Então, pensar já de antemão ajuda a prevenir acidente, né, a promover a saúde e bem-estar dos trabalhadores e, dessa maneira, gerar uma mão de obra mais qualificada, né? A segunda etapa, então, seria o reconhecimento, que vai ser o quê? Identificar quais os riscos existem no ambiente de trabalho. Então, aquele ambiente de trabalho que já está implementado, já existe, também a higiene ocupacional vai identificar, né, fazer uma avaliação de quais os riscos que existem naquele ambiente de trabalho. Então, também, a etapa do reconhecimento é fundamental para a higiene ocupacional, porque ela permite a identificação prévia dos perigos que podem afetar a saúde dos trabalhadores antes da saúde ser afetada, né? Então, isso envolve a coleta de informações, inspeções e análise das condições de trabalho, ajudando a criar um ambiente mais seguro. Então, acontece, não sei se algum de vocês já presenciou, né, do ambiente de trabalho funcionando, aparece um engenheiro lá com algum equipamento para medir a iluminação local, a quantidade de ruído, ou identificar quais são qual que é o passo a passo do trabalho, né? Às vezes se é um trabalho manual que está ali gerando um movimento repetitivo, né? Então, fazer esse reconhecimento vai ser fundamental para pensar nas estratégias de diminuição da exposição e como evitar o desenvolvimento de alguma doença ou algum acidente que pode ser causado. Então, a antecipação vai acontecer antes do ambiente de trabalho ter sido implementado. O reconhecimento já é depois que o ambiente de trabalho já existe, tá? Depois da avaliação, ela vai consistir em medir a exposição aos agentes de risco. Então, quando o profissional está fazendo reconhecimento, ao mesmo tempo ele já pode avaliar medindo, né? Então, é uma etapa crucial na higiene ocupacional, porque ela permite determinar a intensidade e a duração da exposição dos trabalhadores a diversos agentes de risco. Tá? Isso inclui medição de ruído, avaliação das condições térmicas e análise de contaminantes presentes no ar, possibilitando a implementação de medidas corretivas e preventivas adequadas. Então, ele vai verificar, por exemplo, num ambiente que o trabalhador é exposto à radiação, quanto de radiação que ele está exposto, num ambiente que o trabalhador está exposto a ruído, qual que é o grau desse ruído, e aí e por aí vai, né? Num ambiente que o trabalhador esteja exposto a um risco biológico, quais são os agentes biológicos que estão ali envolvidos, né? Então ele vai utilizar os equipamentos e mensurar, avaliar risco a risco, tá? Depois, mais para frente, numa outra matéria, vocês vão ver que existe um documento que a empresa tem que elaborar, né? Então, o setor de saúde ocupacional da empresa vai elaborar um documento para cada um dos profissionais, para cada uma das categorias profissionais, dizendo quais riscos ocupacionais que aquele trabalhador está exposto. E dependendo do tipo de risco, esse trabalhador ele tem até direito a uma aposentadoria mais cedo, né? Ele trabalhar menos tempo, porque quanto mais tempo ele passa exposto a esse tipo de risco, maior a chance dele desenvolver algum problema. Então, por exemplo, quem trabalha com exposição à radiação, ele consegue se aposentar mais cedo, tem algumas questões legais previdenciárias, né?
E a última etapa, a etapa de controle, consiste em implementar medidas para reduzir esses riscos. Então, ó, eu pensei nos riscos, ou então eu fui lá verificar os riscos, avaliei, vi que eu vou fazer, o que a empresa vai fazer, né, o setor de saúde ocupacional vai fazer para diminuir o risco que o trabalhador está exposto, né? Então, o controle da higiene ocupacional é fundamental para garantir a segurança dos trabalhadores, e isso envolve a adoção de práticas eficazes, como ventilação adequada dos ambientes, o enclausuramento de máquinas. Então, a ventilação adequada vai, por exemplo, diminuir a exposição ao risco biológico, ou diminuir a exposição ao risco térmico, né, um ambiente muito quente. O enclausuramento de máquinas é no sentido de diminuir o ruído que essas máquinas geram, e a utilização de equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito em EPI quando fizeram o curso de enfermagem. Então, a gente na enfermagem usa muito luva, máscara, gorro, óculos de proteção, né? Acho que a luva é a mais usada e de longe, né? Mas em outros ambientes, então, capacete vai ser importante, uma bota adequada, ou um protetor contra ruído, né? Ou então um tipo de máscara específico para determinadas substâncias ou produtos que o trabalhador está exposto, né? Então, essas medidas visam minimizar a exposição a agentes nocivos e criar um ambiente de trabalho mais seguro, né? Muito bem. E quais os tipos de risco, então, ocupacionais, e quais são os principais riscos do trabalho, né? Então, os clássicos, né? Risco físico, risco químico, risco biológico, risco ergonômico e risco dos acidentes, tá? Sempre a gente fala aí, esses são os mais comuns, beleza? E aí eu vou dar um apanhado mais ou menos de exemplos desses riscos. Então, risco físico, né? Ruído excessivo no trabalho. Então, aqui a gente está vendo a imagem de um trabalhador com uma serra, que com certeza, né, o atrito ali de metal com metal vai produzir um ruído muito grande. E aí é complicado, né? Como que a gente faz para ele não ficar exposto a esse ruído? Não tem como querer que a energia cinética ali daquela serra não se transforme em energia sonora também, né? Então a gente vai colocar um protetor nesse trabalhador para diminuir a quantidade de ruído que chega no tímpano dele, né? Vibrações em ferramentas manuais, tá? Aqueles trabalhadores que usam aquelas britadeiras para ir quebrando o chão, aquilo vibra, que é uma beleza, né? Outros tipos de vibração também. E essa vibração, com o tempo, pode causar problemas de saúde. Exposição a calor extremo, então quem trabalha em caldeira, em alguns ambientes que tem muito calor. Condições de frio severo, então quem trabalha em câmara fria, frigorífico, né? Radiação ionizante, não ionizante, né? Então, exposição a agentes radioativos, né? Iluminação inadequada em local de trabalho. Você expõe o trabalhador a um esforço para conseguir enxergar, que pode, com o tempo, causar problemas visuais, assim como a iluminação inadequada também aumenta as chances de acidentes, né? Dependendo do tipo de trabalho que esse trabalhador desenvolve, né? Depois indo para os exemplos de riscos químicos, né? Então, substâncias tóxicas comuns, né? A gente fala de risco químico, às vezes um trabalhador de limpeza, dependendo do tipo de substância que ele manuseia, já é um risco químico que ele está exposto, né? Então, é importante o fornecimento de luva, o risco de exposição prolongada, né? Tem alguns agentes químicos que, com exposição prolongada, por exemplo, o trabalhador que trabalha como frentista no posto de gasolina, aquela gasolina ali, ela evapora e forma um gás, e ele está inalando o tempo todo, ele está exposto àquele risco, né? Isso pode gerar impactos na saúde respiratória, né? Então, tem várias outras substâncias que podem gerar impactos em saúde respiratória. E aí, outro risco envolvido é a manipulação inadequada dos produtos, né? Então, treinar adequadamente esse trabalhador para ele saber como manipular e como se proteger de determinados produtos, tá? Depois a gente tem os riscos biológicos. Então,
o trabalhador que está exposto a bactérias que causam doenças, a vírus transmissíveis, a fungos que causam doenças e parasitas em ambientes de trabalho. Então, um trabalhador que está muito exposto a risco biológico é o trabalhador da saúde, né? Então, desde de quando a gente começa o curso, né, vocês têm aulas que falam sobre segurança tanto do trabalhador quanto do paciente, e a gente fala de utilização da luva, de lavagem das mãos, de uso de óculos, de máscara, tudo isso aí para quê? Para diminuir a chance de ser exposto a algum desses riscos biológicos, né? Inclusive, tem matérias nos cursos geralmente de microbiologia para apresentar esses agentes, quais são os riscos que eles trazem, né? Também trabalhadores que estão expostos a parasitas no ambiente de trabalho, dependendo do ambiente de trabalho, a gente sabe que também pode ter contato com vários tipos de animais, né? Que podem também trazer algum tipo de complicação, né? E como que tudo isso está relacionado com a enfermagem de trabalho, né? Tem outros riscos que eu não dei exemplo aqui, né? Risco ergonômico e os outros, mas ao longo da matéria a gente vai falar detalhadamente sobre eles. Mas como que a enfermagem do trabalho lida com isso, né? Então, o trabalhador da enfermagem, né? O enfermeiro, o técnico de enfermagem de trabalho, que vão estar ali fora, a gente pode estar em duas situações, ou numa clínica de saúde ocupacional, ou dentro do ambiente de trabalho, no ambulatório ocupacional, né? Então, uma das coisas importantes é fazer a vigilância da saúde do trabalhador, né? Então, se você está ali notando que tem vários trabalhadores que estão se afastando por um tipo de condição específica, é, isso às vezes já acende um alerta ali e fala, ó, tá, vamos verificar por que tem tanta gente se afastando pelo mesmo motivo, será que tem alguma coisa acontecendo que a gente está deixando passar, né? E o profissional de enfermagem vai ajudar a identificar os riscos ocupacionais, né? Então, existe uma equipe multiprofissional da saúde ocupacional que trabalha ali em conjunto para fazer essa identificação. A educação em saúde, que é importantíssima, né? Reforçar, sempre existe uma quantidade de trabalhadores rotativa, então aqueles trabalhadores novos que às vezes não sabem, não receberam treinamento, não ouviram uma palestra, sempre está refazendo esse papel educativo e fazer o acompanhamento das doenças ocupacionais, né, dos atestados, ou daqueles trabalhadores que procuram ambulatório para receber algum tipo de atendimento, né? Então é importante, esse é um papel importante da enfermagem de fazer esse acompanhamento, essa vigilância, né? E a prevenção, ela vai ser fundamental na higiene ocupacional, né? Então o mote principal é a prevenção, porque ela atua como a primeira linha de defesa, né? É muito melhor a gente conseguir evitar que o trabalhador adoeça do que depois recuperar a saúde do trabalhador. Ela vai atuar como primeira linha de defesa contra riscos que podem comprometer a saúde dos trabalhadores, e implementar medidas preventivas não só minimiza a incidência de acidentes e doenças, mas também contribui para um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo, né? Então, tudo vai contribuir. Alguns exemplos de doenças ocupacionais que podem ser causadas aí por esses riscos, né? Então, a LER-DORT. Então, a LER é lesão por esforço repetitivo e a DORT é doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Então, elas andam geralmente em conjunto, né? Então, o trabalhador que às vezes está exposto a um tipo de movimento, a um tipo de esforço que se repete e várias vezes durante o dia, ele começa a sobrecarregar algumas estruturas corporais, e aí isso pode levar a doenças que atingem essas estruturas. Então, é muito comum trabalhadores que têm algum comprometimento no manguito rotador, né, na articulação do ombro, ou nos punhos, né, síndrome de túnel do carpo, tendinite, tá? Então, a gente vai ver ao longo da matéria várias doenças relacionadas a isso. Perda auditiva induzida, né? Então, a gente sabe que dependendo do tipo de trabalho, o trabalhador ele tem que passar por avaliação audiométrica regularmente para ver se tem tido alguma perda auditiva, né? Pneumoconioses, então, que são doenças causadas
pela exposição a agentes químicos, principalmente, que podem atingir os pulmões, a parte respiratória, né? Dermatite ocupacional, então, doenças de pele que podem atingir esses trabalhadores quando eles têm uma exposição incorreta, né? Não usam corretamente um equipamento de proteção, e isso atinge a pele, e intoxicações químicas, né? Dependendo aí do agente químico que ele foi exposto. E no Brasil, né, existe então alguma coisa que regulamenta a higiene ocupacional no Brasil? Sim, a gente tem uma base legal muito robusta no Brasil, tá? Então a higiene ocupacional ela vai ser fundamentada com uma base legal sólida no Brasil, inclui a Constituição Federal, a gente tem uma Constituição bem ampla, né, que fala sobre vários assuntos, inclusive sobre saúde do trabalho dentro da Constituição, a CLT, que é a lei trabalhista, e a gente tem as NRs, as famosas NRs, né, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E essas normas, elas servem para quê? Para estabelecer diretrizes que são essenciais para a proteção da saúde dos trabalhadores e a promoção de ambientes de trabalho seguro. Então, também existe uma preocupação do governo de criar um ambiente de trabalho que seja seguro para proteger o cidadão, né? Como exemplos, né? Depois a gente vai falar em detalhes e esmiuçar cada uma dessas normas, mas a gente tem a NR1, que é sobre gerenciamento de riscos, a NR6, que vai falar sobre equipamentos de proteção individual no geral, NR7, que vai falar sobre o PCMSO, que é o programa que cuida sobre saúde ocupacional, né? Que fala qual equipe que deve existir de PCMSO, como que vai ser feita, como que deve ser feito todo esse controle. Então, por exemplo, por que tem empresas que têm que contratar engenheiro do trabalho, técnico de segurança, técnico de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho, médico do trabalho, porque a NR ela coloca, a partir de tantos trabalhadores, você tem que ter dentro da empresa uma equipe só para cuidar da saúde do teu trabalhador, tá? A NR9 serve para descrever a avaliação desses riscos ocupacionais, NR15, que é insalubridade, e várias outras. A gente tem muitas NRs e todas elas são sempre preocupadas com riscos específicos de categorias ou gerais ou específicas, mas pensando na saúde do trabalhador, tá? E qual que é o papel da equipe, né? Então a gente vai ter o médico que faz avaliação periódica em consulta desses trabalhadores, encaminha o trabalhador quando ele identifica essa necessidade, pede exames. Então, periodicamente aí ele vai reavaliar a condição de saúde do trabalhador. Um enfermeiro do trabalho que vai auxiliar ali na questão administrativa, na supervisão do trabalho do técnico, nas campanhas de vacina que eventualmente acontecerem, nos programas educativos, né? O técnico de enfermagem de trabalho, que então vai ajudar a triar, convocar, encaminhar esses trabalhadores que vão fazer esse acompanhamento de saúde, o engenheiro de segurança do trabalho que identifica riscos, riscos de acidente, vai ver quais são os riscos que está exposto, medir esses riscos, né? E o técnico de segurança, que vai estar ali mais próximo do trabalhador, entregando o equipamento de proteção, cobrando o uso, fazendo esse segmento, esse acompanhamento, né? Então a gente vê que uma equipe multiprofissional cuidando, né? E aí a gente vai ver nessa disciplina, então, estudar os agentes físicos, cada um com mais detalhes, quais que são as questões envolvidas, relacionadas, os agentes químicos, os agentes biológicos, a avaliação ambiental dos riscos, como que é realizada, e a implementação de medidas de controle, né? Quais são essas medidas? Conhecer quais tipos de medida que podem ser implementados, tá? E aí eu queria deixar uma pergunta para a gente conversar sobre, né? Vou colocar junto com a aula lá um fórumzinho para a gente comentar. Qual o risco ocupacional que você já observou no ambiente de trabalho? Então pensa lá, onde você já trabalhou. O que você imagina que era um risco? Que você e seus colegas estavam expostos, que você, lembrando agora, isso aqui que a gente já falou dessa aula dos riscos que existem, você vai falar, olha só, a gente estava exposto a tal risco. Lembra lá, né? Quem já trabalha em hospital, pensa aí quais são os riscos que você está exposto, né?
Essa pergunta é para estimular a participação e facilitar a troca de experiência entre vocês sobre os riscos, que podem ser comuns em diferentes ambientes profissionais, né? Então, às vezes, coisas muito diferentes, mas que trazem riscos semelhantes, né? Então, essa discussão vai ajudar a gente a reforçar a importância da identificação e prevenção dos riscos na saúde do trabalhador. Beleza? Então, a higiene ocupacional desempenha um papel crucial na proteção da saúde dos trabalhadores, prevenindo doenças e promovendo um ambiente de trabalho seguro. E aí, quando a gente consegue implementar práticas que são adequadas, é possível reduzir significativamente esses riscos e garantir melhores condições de trabalho para todos, né? Então, muito obrigado. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. E a gente se vê numa próxima aula, beleza? Até mais.